Eu pedi um abraço e ela me deu. Eu pedi amor e ela não ficou. Irmã, já olhai pelo filho seu. Irmã, já cuidar do seu Iaô. Eu pedi um abraço e ela me deu. Eu pedi amor e ela não negou. Irmã, já olhai pelo filho seu. Irmã, já cuidar do seu Iaô. Quando a vida era só tristeza, pelos caminhos, pedras e rancor, eu fui na praia falar com Iemanjá, e a rainha do mar minha vida mudou. Eu pedi um abraço e ela me deu. Eu pedi amor, ela não negou. Iemanjá, olhai pelo filho seu. Iemanjá, cuidar do seu Iaô. Eu pedi um abraço e ela me deu. Eu pedi amor, ela não negou. Iemanjá, olhai pelo filho seu. Iemanjá, cuidar do seu Iaô. Ela me dá motivos pra sorrir, mesmo o mundo me fazendo chorar. Se com ela a vida tá Difícil, sem ela eu sei que não posso caminhar. Eu pedi um abraço e ela me deu. Eu pedi amor e ela não negou. Iemanjá, olhai pelo filho seu. Iemanjá, cuidar do seu Iaô. Eu pedi um abraço e ela me deu. Eu pedi amor e ela não negou. Iemanjá, olhai pelo filho seu. Iemanjá, cuidar do seu Iaô. Suas ondas eram meu refúgio. O meu castelo era o fundo do mar. Cada estrela era testemunho. Ai, que lindo. Do meu Amor foi a Iemanjá. Eu pedi Um abraço ela me deu. Eu pedi amor, ela não negou. Iemanjá, olhai pelo filho seu. Iemanjá, cuidar do seu Iaô. Eu pedi um abraço e ela me deu. Eu pedi Que amor ela não negou. Iemanjá, olhai pelo filho seu. Iemanjá, cuidar do seu Iaô. Minha oração é de corpo e alma. O seu canto me faz Emocionar. O meu presente é a Te dou mais isso. bela. Gratidão. Minha coroa é de Iemanjá. Ora Eu pedi Um abraço e ela me deu. Eu pedi amor, ela não negou. Iemanjá, olhai pelo filho seu. Iemanjá, cuidar do seu Iaô. Nos teus braços encontro Encontro amor. Iemanjá, Mãe Sagrada, tua coroa de cristão, teu abraço, é porto seguro, tua bênção é imortal. nas conchas guardas Segredos no chão, na espuma levas as flores dores das mãos, oh mãe das águas, estrela
seguro, tua bênção é imortal. Iemanjá, Mãe Sagrada, tua coroa é de cristal, teu abraço é porto seguro, tua bênção é imortal. Mãe Sagrada, coroa é de cristal, abraço é porto seguro, tua bênção é imortal. Salve, Rainha, Mãe do Pai, nas tuas águas. Que linda. Salve, Rainha, Mãe do Mar, nos teus braços quero morar. Oi, gente, boa noite, boa tarde. Tudo bem? Quanto tempo, né? Então, hoje eu tô trazendo a mensagem aqui de Iemanjá para vocês, meus amores. Primeiro eu trouxe essa rosinha. Olha que linda para vocês. É interessante que essa rosa, não sei se vocês conseguem ver, meus amores. Ela é azul, mas ela tem um fundo lilás. Ela é lilazinha, né? Fala de transmutação, tá? Comprei pra vocês, com muito amor, com muito carinho, tá? Como a mensagem é de Iemanjá, né? Também é rosinha dela e pra vocês também, tá? E vamos ver qual a mensagem, qual o direcionamento de Iemanjá pra hoje, pra vocês, né? Eu tô usando aqui o baralho dela, de Iemanjá, tá? Que é o baralho das águas. Também tô usando um baralho meu pessoal, meu baralho de bolsa, que eu sempre levo na bolsa, que é esse aqui, que é lindo. Ele é bem pequenininho, olha, ele é menorzinho que o normal, tá? E também tô usando o baralho da vovó cigana, tá? Que eu gosto muito dele. E vamos lá ver quais são os direcionamentos, qual a mensagem que Iemanjá, nossa mãe, tem pra gente, né, meus amores? Deixa eu ver se meu microfone tá funcionando, tá? Que às vezes eu esqueço, gente. E assim, eu comprei um baralho e nesse baralho veio essas duas mensagenzinhas aqui. E por algum motivo eu achei que eu tinha que mostrar aqui para vocês nessa leitura, né? Que fala: a justiça divina te acompanha, tá? E a outra, que é uma fadinha, e fala: sua intuição já sabe. Sua intuição já sabe. Vamos ver, né? Se tem alguma coisa a ver com a mensagem de hoje. Né, eu me deu vontade, mas vamos ver o que vai ser revelado hoje aqui pra gente, né, meus amores, e é isso. Bom, eu tô falando com pessoas aqui que nesse momento tá passando por um processo de torre, né? A torre, no primeiro momento, a gente... Deixa eu baixar um pouquinho aqui, né? Eu gosto de ouvir a música, mas não quero que atrapalhe.
é quando a gente tem uma desconstrução, né? A torre, no primeiro momento, quando ela vem abaixo, a gente passa por um processo de desconstrução, né? De dor, de alguma forma, de alguma decepção, alguma desilusão, ou algo que a gente achava que era firme, que era sólido, e de repente aquela torre mostra que não é, né? Ela é desconstruída. E geralmente quando isso acontece, meus amores, a torre, ela no primeiro momento ela parece ser uma coisa muito ruim, né? Mas no tarô normal, sem ser no baralho cigano, no tarô, ele é o dedo de Deus. Então eu sempre considero o dedo de Deus, a espiritualidade, independente do baralho que eu uso, se é baralho cigano, se é tarô, no meu coração sempre vem a mensagem que é o dedo de Deus nos mostrando, iluminando, mostrando o que a gente precisa ver, né? Mostrando o que está escondido, o que a gente não consegue ver muitas vezes, porque a gente sempre tem eu estou falando com pessoas que têm um coração muito bom. Eu estou falando com pessoas que têm um coração bom, puro. Então, muitas vezes, por conta desse coração, não conseguem enxergar coisas que estão ocultas, escondidas, né? Que às vezes a gente, por conta disso, vê beleza, vê prosperidade. E prosperidade enxerga em comum várias situações. Pessoas, oportunidades que se aproximam, né? E que a gente não consegue enxergar no primeiro momento, né? Não consegue enxergar no primeiro momento, porque por conta desse coração, tá? Então, muitas vezes as coisas ocultas, escondidas, que a gente não consegue ver, é justamente por conta desse coração bondoso, né? Pessoas que têm um coração bom, elas sempre vê bondade nas pessoas, sempre vê beleza, né? Inclusive, eu aproveito para falar uma palavra aqui, né? Que fala, eu até anotei aqui para vocês, meu amor, que aqui eu vou aproveitar. Peraí, eu vou até dar uma pausa aqui, peraí. Vou baixar aqui, aliás. Para falar, dentro dessa primeira mensagem que tem aqui, para a gente ter mais vigilância. A palavra vem aqui falar sobre vigilância, tá? Que a gente aprenda, né? Vigiai, a palavra sempre diz, vigiai, a palavra de Deus fala, vigiai e orai. E hoje em dia, meus amores, vigiai muito mais do que, aliás, da mesma proporção, mas vigiai bastante. Por quê? Hoje, os peixes me falam, sempre a carta dos peixes me fala de internet, né? De pessoas que nós conhecemos. E acho que essa mensagem ela vai ressoar para muitas pessoas. Essa mensagem vai, eu espero que, porque tudo que eu falo aqui, meus amores, é um aprendizado para mim também. O que eu falo aqui, eu também internalizo dentro de mim como aprendizado. Tudo. Todas as mensagens que eu vou passar aqui, eu falo primeiro para mim, para depois falar para vocês. O aprendizado vem primeiro para mim, para depois para vocês. E o que é que aqui diz? Para a gente vigiar, vigilância. Porque hoje, muitas pessoas se aproximam da gente, na internet, né? Se mostrando ser uma coisa muito bonitinha, olha que fofa.
Mas muitas vezes, meus amores, a gente não consegue enxergar o que está por trás das nuvens, o que está escondido, né? Então, né, o que está escondido, né? Então, muitas vezes, a gente não tem esse cuidado. Hoje, no mundo de internet, né, comunicação, né, muitas comunicações, a gente conhece muitas pessoas distantes, né? Pessoas que se aproximam, mulheres, homens, no geral, né? Que muitas vezes passa, a gente vê como muito inocente, né? Olha que fofa. Que a gente não tem, por a gente não ter maldade no nosso coração, né? A gente muitas vezes não consegue observar, né? Enxergar que são serpentes, ursos, pessoas invejosas, traiçoeiras, falsas, serpentes. Mas se passam por pessoas fofas, até ingênuas, bonitinhas. E por a gente não ter maldade no nosso coração, a gente não consegue enxergar essas serpentes, né? Então, hoje Iemanjá, nossa mãe, a espiritualidade, ela traz o cuidado, meus amores, o cuidado com pessoas que se aproximam, né, com ar muito ingênuo. Essa carta aqui é de uma pessoa, fala de uma pessoa adolescente, sem maldade, né? Pessoas que mostram muito bonitinhas, né? Muito família, muito correto, né? E muitas vezes, e que a gente nem sempre consegue ver, meus amores, o que está por trás disso tudo mesmo, porque muitas vezes nós nos comunicamos com pessoas que estão distantes. Aqui fala de estrangeiros, do estrangeiro, né? Hoje em dia, a internet, ela nos proporciona essa facilidade de nos comunicarmos com muitas pessoas, né, distantes, mas que a gente não tem que ter muito cuidado. Hoje a irmã já fala pra gente do cuidado, da vigilância, da gente ter, porque a gente nem sempre está vendo o que está por trás das nuvens, né? Então eu estou falando com pessoas aqui que recentemente, eu estou falando com pessoas muito estudiosas, muito sábias, né? Se comunicam, pessoas que simples, que falam a carta de simplicidade. Estou falando com pessoas simples, né? Mestre dos sentimentos, são pessoas muito verdadeiras, né? Pessoas que oferecem o seu melhor, são pessoas que têm um bom coração, né? E o alerta aqui, para mim, para vocês, para todos nós, é esse cuidado, meus amores, que a gente tem que ter com redes sociais. Porque eu estou falando com uma pessoa aqui que recentemente passou por essa torre, uma decepção, porque provavelmente confiou em pessoas que se mostrou muito, que se comunicava com pessoas que se mostravam muito fofas, muito corretas, muito bonitinhas, e não eram. Eram pessoas extremamente perigosas, né? Perigosas. E, como eu estou falando com pessoas aqui que são protegidas, tá? Protegidas, estrela, espiritualidade maior, né? Tem proteção. A própria espiritualidade, a própria espiritualidade fez vocês passarem por essa torre, meus amores, para que vocês pudessem enxergar
O que estava por trás dessas nuvens, que vocês não estavam conseguindo enxergar. E a própria espiritualidade de vocês cortou. A própria espiritualidade cortou. No momento certo. Ela cortou no momento certo. Tá? Isso aqui foi a própria espiritualidade de vocês que fez esse corte. Para que vocês entendessem, porque estava na hora. Aqui, esse relógio fala que estava na hora. Por que estava na hora? Porque muitas vezes a gente pode achar, e nos questionarmos, né? Por quê? Se nós éramos protegidos, né? Se nós somos pessoas boas, de bom coração, né? Pessoas que oferecemos o nosso melhor, termina deixando se aproximar pessoas desse tipo aqui. Raposas falsas, traiçoeiras, né? Que não são corretas. Por quê, meus amores? Todos nós, quando a gente passa por uma situação dessa aqui, né? Deus ele deixa a gente ir, ficar perto dessas pessoas, até o momento que ele acha que a gente tem um aprendizado. Aprendizado, livros, né? E esse aprendizado, depois dessa torre aqui, nos trazer uma grande cura, né? Nos trazer uma grande cura. Para a gente poder entender que nem tudo tem que estar na nossa presença. A gente tem que varrer e limpar de nossas vidas pessoas que só vêm para nos fazer mal ou nos trazer adversidades. Então a vigilância, ela fala justamente para a gente ter esse cuidado com nossas vidas, né? E com a vida também das pessoas que moram com a gente, da nossa família, né? Proteger não só a gente, como proteger também, né? O Urso fala também de proteção, nossos filhos, nossa casa, nossa família, nossos filhos, sabe? Não confundir pessoas que a gente mal conhece na internet, num local público, com verdadeiros amigos, né? Verdadeiras amizades, pessoas verdadeiras, contar tudo da nossa vida, da nossa família, do que acontece dentro do nosso lar, da nossa casa, mostrar tudo. Entende? Porque proteção, meus amores, vigilância, é a gente não confundir verdadeiros amigos, pessoas verdadeiras, amizades verdadeiras, com colegas que a gente mal conhece na internet, né? Pessoas que a gente nem tá tão distantes, que a gente não sabe nem o que acontece na vida delas, por trás do que elas falam pra gente. Que às vezes parece ser muito bonitinha, né? Parece iluminada, só que não. Então a vigilância é a gente justamente ter esse cuidado de não deixar, não passar informações da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Por que hoje em dia, gente, a gente tem que cortar pessoas desse tipo perto da gente, energias desse tipo perto da gente. Mas primeiro a gente precisa enxergar, e às vezes para a gente poder enxergar, Deus ele faz isso, ele nos traz uma torre. Pá! Muitas vezes são bem difíceis, né? A gente tem que passar por uma decepção muito grande. E se não fosse a proteção de Deus, ninguém sabe nem o que podia acontecer com a gente, porque a gente não sabe o que essas pessoas de fato nos desejam, né? Quando se aproximam, às vezes se aproximam de uma forma, né, toda ingênua, mas por trás
A gente não sabe o que realmente está no coração, né, dessas pessoas, que está no coração. Olha a cara dessa raposa aqui. Olha a cara dessa raposa. Bem perversinha, né? Bem perversinha. Então, aqui pede, meus amores, que a gente tenha, porque às vezes a gente abre nossas vidas para... Às vezes, todo mundo tem um momento ali de... tá mais angustiado, né? Todo mundo passa por situações difíceis, né? Momentos difíceis, e às vezes a gente termina desabafando ou falando alguma coisa da nossa vida, né? Uma forma de desabafar mesmo, achando que essas pessoas elas são confiáveis, né? A gente termina se comunicando muito. Hoje a internet ela nos proporciona isso, né? Muita comunicação. Mas pede justamente para a gente ter esse cuidado, porque hoje em dia, gente, por que a gente vê por aí, sabe aquela família que o casal tá feliz, tá tão bem, e começa a mostrar, aí um exemplo, aí a mulher ou o homem vai para um amigo, né, melhor amigo, ou um amigo que conheceu, e por naquele momento ele tá chateado, né, quando a gente tá chateado a gente termina falando algumas coisas, e às vezes nem é o que está no nosso coração, né, porque são pessoas que nós amamos e tudo, então, mas aí a pessoa desabafa. E o que acontece? Se você passa para um desabafo com uma pessoa dessa bem aqui, minha gente, uma pessoa dessa perigosa, fala de perigo. O que acontece? Né? Porque olha como é que essa cobra ela tá própria, no ponto de dar o bote, né? Aí a gente vê aquele casal bem e de repente, né, começa a brigarem, o marido briga com a mulher briga com o marido, começa a se desentenderem, às vezes é a mãe e o filho, às vezes é um pai e uma mãe, às vezes é a mãe com um irmão, a pessoa com alguém da família que ama muito mais um irmão, uma mãe, seja lá quem for. E você fala, e ali naquele momento, meus amores, você deu entrada, você abriu a porta da sua casa, árvore, para pessoas que não são confiáveis. Lua fala de coisas ocultas, né? Adentrarem dentro do coração de vocês, a família de vocês. Está vendo que esse coração está todo sofrido? E ali, muitas vezes, essas pessoas, ela pega aquela informação, meus amores, e usam justamente para a informação que ela queria para poder começar a fazer coisas ocultas atrás de vocês. Se fala de várias coisas ruins, dentre orações contrárias, magias, seja lá o que for, desejos que não são bons, ocultos, né? Para maltratar aquela pessoa de alguma forma, seja pelo que for que ela acha que aquela pessoa, muitas vezes, não tem um motivo. Mas vocês estão entendendo por que a vigilância? Porque muitas vezes aquela informação que vocês abriram é o que precisava para aquela pessoa começar a agir, causar um transtorno muito grande na vida de vocês. Então fechem o campo de vocês. Como, Regina? Não falando da vida de vocês, da família de vocês. É ruim, né? Porque às vezes a gente está ali chateado, quer falar alguma coisa, está chateado, mas que é normal, né? Quando a gente está triste ou chateado, aconteceu alguma coisa. E a gente termina soltando, mas vigiem as palavras de vocês, porque às vezes é só aquilo que pessoas que mostram ser muito fofinhas, né, amigos, né, são muito,
é o que elas estão precisando, buscando para poder começar a atingir vocês de alguma forma. Porque quando mexe na nossa família, na nossa estrutura, mexe em tudo, desestrutura tudo. Estrutura a nossa vida toda, né? Porque a gente estando com nossa vida, com a nossa família alinhada, tudo está alinhado, né? Família, né? Então, e de novo, serpente de novo. Tá nas suas mãos cortar. Aliás, na verdade a espiritualidade já cortou. A própria espiritualidade cortou, né? Cortou o acesso dessa serpente. Aqui eu estou falando com pessoas que a própria espiritualidade, que lindo, espiritualidade. Vocês estão muito protegidos, meus amores, muito protegidos. Espiritualidade. Cortou, tirou o acesso dessa serpente. Ó, 2 serpentes. Talvez tenha até mais de uma pessoa na energia de vocês, né? Urso, pessoas invejosas, falsas, que maquinam contra vocês, né? Duvidar, demandando coisa, né? Mandando coisa para vocês não conseguem ver, tá oculto, né? Tá oculto. Só que vocês aqui, no que eu tô falando, já sabe. A espiritualidade já mostrou para vocês, né, meus amores? Mostrou. A própria espiritualidade já mostrou. Tá vendo que essa espiritualidade aqui tem uma luz imensa, mais o sol, né? Então, provavelmente as pessoas que eu tô falando aqui, vocês já sabem quem são essas cobras aqui. Essa cobra ou essas raposas, esses ursos, né? E já a própria espiritualidade já encerrou um ciclo aí. O caixão já está fechado. Esse ciclo já foi encerrado. Tá, meus amores? O que estava estagnando vocês, né? E o que fizeram aqui para estagnar vocês, fizeram para estagnar vocês. A espiritualidade já cortou. A própria espiritualidade cortou. Tá? Encerrou já esse ciclo. E vocês estão renascendo. Lindos, olha. Igual esses lírios aqui. Que lindos. Estão renascendo, lindos. Com esse coraçãozão aqui. Pronto para... Tá vendo que tem um sol atrás? Uma claridade atrás. Está renascendo. Essa torre, tá vendo que tem uma iluminação? Vão renascer mais iluminados ainda. Mais luz. Com mais brilho. Né? Vem novidade para vocês. Tá chegando novidades, né? Os obstáculos eles já estão acabando, ou já acabaram, se não tá muito próximo de acabar, né? E vem novas alianças, meus amores, para vocês, tá? Depois de vocês terem passado por uma cura que foi necessária. Essa cura foi necessária, meus amores, para vocês aprenderem muito. Aqui eu acho que com quem eu tô falando, quando terminar eu posso estar falando com pessoas que já passaram por isso, com pessoas que vão passar por isso, ou que estão passando nesse momento, né? Ou que vão passar logo no futuro muito próximo. Mas seja o momento que vocês estão, essa cura aqui foi necessária. Ela com certeza deixou vocês uma pessoa mais sábia, mais observadora, né? Observadora. 2 torres, olha, de novo a torre. Essa torre foi necessária, meus amores. Mas na hora certa, Deus, com sua espiritualidade, a espiritualidade de vocês, os mentores, agiram na hora certa. Eles deixaram primeiro vocês terem esse aprendizado e na hora certa eles agiram. Para vocês renascerem, que lindos. Puxa de orrijão aqui, ó. Olha que lindo. Estão vendo? Foi cortado já, meus amores. O advogado de vocês, que é o Deus, e a espiritualidade de vocês, cortou.
cortou, tá? E tá chegando novidade para vocês, muito rápido, inclusive. Olha só. Novas alianças. Novas alianças. Pessoas, de fato, acho que agora verdadeiras, leais. Vocês se tornaram pessoas mais intuitivas, né? Ah, e olha essa carta que eu encerro essa leitura. E houve uma expansão. Ai, até me arrepiei, gente. Para com isso. Uma expansão na intuição de vocês. Uma expansão no divino de vocês. A espiritualidade, a intuição. É como se vocês estivessem renascendo, meus amores. Houve um renascimento aqui, uma cura. Uma cura muito profunda. Vocês vão renascer assim, ó, como uma águia. Tá vendo que tem uma águia? Que lindo, que lindo. Nada é por acaso, meus amores, nada é por acaso. Tem torres que são necessárias para a gente ter o aprendizado. Nós precisamos naquele momento. Então, deem graça, agradeça, de verdade. Diga, Senhor, meu Deus, meus anjos, meus arcanjos, meus mentores. Minha irmã já, minha mãe. Gratidão, gratidão, gratidão por esse aprendizado. Eu só tenho que agradecer. Agradeço, meus amores. Isso aqui transformou vocês. Vocês nunca mais serão as mesmas pessoas antes desse aprendizado. Tá bom? E é isso que eu tenho para o momento para vocês. Beijo no coração. A rodinha de vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Até breve.